Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai finalizar o conteúdo sobre atmosfera e saúde do planeta, certo? Mas antes, eu gostaria de fazer uma pequena revisão dos conteúdos que nós já vivenciamos, certo? Ó, nós começamos a estudar o capítulo 1 do livro sobre máquinas e trabalho. Nós vimos o conceito de máquinas e o conceito de trabalho, aonde máquinas é qualquer mecanismo que visa facilitar e potencializar a ação humana. Já trabalho sempre vai estar relacionado a duas coisas, ação e movimento, certo? Depois nós vimos um pouco sobre os subtipos das máquinas, que existem máquinas simples e máquinas compostas, onde máquinas simples, elas geralmente são feitas de uma peça só, visam facilitar nossas ações humanas da lei do dia a dia. Já máquinas complexas são a junção de vários tipos de máquinas simples, certo? Como máquinas simples, nós temos, por exemplo, uma engrenagem, uma tesoura, etc. E como máquinas complexas, nós temos a bicicleta, um carro, um avião, certo? Vimos também um pouco sobre a alavanca e que ela é formada por duas partes principais. A alavanca vai ter o fulcro, ou base, e o objeto rígido, ou haste, certo? E existem três tipos de alavancas: interfixas, interpotentes e interresistentes, certo? Depois nós vimos um pouco sobre rodonas, onde rodonas é uma estrutura que tem uma região circular e se passa uma corda sobre ela, e ela possui dois tipos, fixas e móveis, onde as fixas é a parte circular que fica presa à parede ou alguma estrutura rígida e a corda é que fica passando sobre ela. Já as móveis é o inverso, a corda que fica fixa na parede ou na região e a corda que passa sobre ela, certo? Depois nós vimos um pouco sobre calor e temperatura. Vimos o que é termologia, a área das ciências que vai estudar a temperatura, fenômenos de transmissão de calor e etc. Vimos um pouco sobre o conceito de temperatura, que vai medir o nível de agitação de moléculas, certo? Depois nós vimos as escalas da temperatura, como vão se medir essas temperaturas. Vimos que existem três formas de escala de temperatura, que são os graus, né? Grau Celsius, e grau Kelvin, e grau Fahrenheit, me desculpe, e temperatura Kelvin, certo? Depois nós vimos o conceito de calor, que calor nada mais é do que essa energia da movimentação das moléculas em trânsito, certo? Quando a molécula está agitada, nós vamos ver a temperatura dela. Mas se essa molécula estiver doando energia para o meio que for mais frio do que ela, nós estamos falando de calor. Por quê? Calor é o fenômeno que ocorre a partir da transmissão de temperatura de sempre onde está mais quente para onde está mais frio, certo? Nós vimos três tipos de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação, certo? Depois nós vimos que a grande exposição ao calor dos objetos faz com que eles possam ficar maiores ou menores, certo? Quando eles aumentam, nós temos a dilatação, que pode ocorrer de três formas: dilatação linear, superficial e volumétrica, certo? E quando eles encolhem, nós vamos ter uma contração térmica, certo? Dilatação térmica quando o corpo aumenta e contração térmica quando o corpo diminui, certo? Nós vimos uma garrafa térmica também, como ela funciona. Eu expliquei para vocês que ela é composta por três fases. Ela vai ter a tampa, o vácuo, que é o espaço que precisa existir entre o líquido e a tampa, e o espelho, ou vidro, que existe dentro da garrafa térmica, certo? A tampa serve para impedir a condução, o vácuo serve para impedir a convecção e o espelho evita a irradiação, certo? Depois nós vimos um pouco sobre combustão. Vimos que existe o combustível e o comburente. O combustível vai ser o que queima e o comburente o que faz queimar. Nós vimos que podem existir três tipos gerais de combustíveis: sólidos, líquidos e gasosos. Os gasosos nós temos, por exemplo, o gás de cozinha. O líquido nós temos a gasolina usada em veículos e os sólidos nós temos, por exemplo, a madeira. Também existem os biocombustíveis, certo? Que são combustíveis renováveis. E existem três tipos principais: o etanol, que é feito a partir da cana-de-açúcar,
o biodiesel, que é feito a partir de sementes, e o biogás, que é produzido a partir de esterco, certo? Nós vimos um pouco sobre máquinas térmicas, que são equipamentos que vão transformar energia térmica em energia mecânica. Bom, depois nós vimos um pouco sobre Terra e Universo. Vimos a existência da Pangeia, que é quando todos os planetas estavam unidos e alinhados, e essa teoria, cunhada por Wegener, que foi explicar como que todos os planetas se dividiram a partir da deriva continental, que fala que todos os planetas estão por cima de uma estrutura móvel, certo? Nós vimos as formas das placas, as placas divergentes que se afastam, placas transformantes que se unem, ou transformantes que estão assim, alinhadas uma à outra, e placas convergentes que se unem. As placas convergentes são responsáveis por formar montanhas, geralmente por acontecer algum terremoto, alguma coisa assim. A placa convergente é o principal exemplo. Nós vimos alguns fenômenos de ordem natural que acontecem na natureza, como terremotos, tsunamis, erupções, certo? E como esses fenômenos têm um impacto ambiental muito grande. Mesmo sendo de ordem natural, também existe o impacto ambiental natural e humano, né? O que o humano gera. Certo? Depois nós começamos a estudar sobre a atmosfera e saúde do planeta. Nós vimos que a atmosfera são todos os gases que envolvem um planeta e esse gás fica preso através da gravidade, certo? Nós vimos que o ar da atmosfera vai ser a mistura de gases, então nós vamos ter o nitrogênio, que forma 78%, o oxigênio, que forma 21%, o gás argônio, carbono, o vapor d'água, que juntos formam 1%. E nas partes mais próximas de nós, existe mais oxigênio do que em outras partes, certo? O nitrogênio, que está em maior quantidade, ele vai ter a função de formar nosso material genético. E nós não captamos o nitrogênio a partir da respiração. Lembrem bem disso, nós captamos a partir da alimentação, certo? E essa alimentação, esse nitrogênio, como eu expliquei na aula, ele é captado da atmosfera e vai para as plantas a partir de bactérias nitrificantes, certo? A gente vai estudar mais bactérias aí ao longo do ano. O gás oxigênio ele vai corresponder a 21% da atmosfera e a maior parte dos seres vivos vão respirar oxigênio, que foi o segundo gás que a gente estudou, certo? E eu falei para vocês que existem dois tipos de organismos. Os que respiram oxigênio, que são os aeróbicos, e o que não possuem oxigênio, que são os anaeróbicos, certo? Depois nós vimos um pouco sobre o gás carbônico, que ele é presente na expiração, é o ar que a gente coloca para fora. Ele está em pouca quantidade. Se nós deixarmos isso acontecer, ele pode fazer com que a sua quantidade aumente, certo? Falamos um pouco sobre o efeito estufa natural, sobre o vapor d'água e sobre os gases nobres. E um pouquinho também sobre o ozônio, certo? Falamos depois sobre poluição atmosférica, certo? E nós vimos como a qualidade do ar influencia a saúde, certo? E como a ação humana, a partir da poluição atmosférica, vai influenciar a nossa própria saúde. Por quê? O ar tem 3 funções principais. Ele vai ser responsável pela retenção de calor, transporte de substâncias e manutenção das condições climáticas. Sendo que a interferência humana, através do desmatamento, uso de combustíveis fósseis, que nós vimos na aula que é produção de resíduos e queimas, fazem com que essa atmosfera ela perca suas funções e ganhe muitos gases poluentes que vão fazer mal para nós e para outros seres vivos, certo? E os problemas gerados a partir dessa interferência humana são o efeito estufa, que ela é agravado, o efeito estufa já é de ordem natural, certo? Mas nós agravamos o efeito estufa. Destruição da camada de ozônio, chuva ácida, inversão térmica e produção de smog, certo? Depois nós vimos como
o ar pode nos passar doenças, certo? As principais doenças que nós vimos foram a gripe, o resfriado, a pneumonia, a tuberculose, a meningite, bronquite, sinusite e rinite, certo? Todas as itens aí que nós estudamos. E na aula de hoje, nós vamos resolver algumas questões, certo? Então, como eu sempre falo aqui, vocês podem estar em duas situações. Na primeira situação, você possui o livro, então você pode abrir aí na página 68. E na outra situação, você não possui o livro. Então, você tem que acompanhar aqui a leitura comigo no quadro digital, certo? Vamos ler o texto abaixo? O texto abaixo refere-se à questão número 1. O indígena se sente parte da natureza e não um estranho dentro dela. Por isso, em seus mitos, seres humanos, animais e plantas interagem, convivem, falam-se e casam entre si, certo? Para eles, a Terra não é, como para o nosso modelo de civilização, um baú de recursos espontosos que podemos explorar ao nosso prazer. A Terra é a mãe indígena, como dizem enfaticamente muitos deles. Ela é viva e por isso produz todo tipo de ser vivo. Deve ser tratada com a reverência e o respeito que se devem às mães. Nunca se há de abater animais, peixes ou árvores por puro gosto, mas somente para entender as necessidades humanas. Essa relação sinfônica de vida com a comunidade é imprescindível para a humanidade, pois chegamos a limites perigosos de agressão e exploração sistemática de recursos escassos da Terra. A Terra mostra sinais evidentes de cansaço. Para os povos indígenas, tudo é vivo e tudo vem carregado de mensagens que importa decifrar. A árvore não é apenas uma árvore, ela tem muitos braços, que são seus ramos. Tem 1000 línguas, que são suas folhas. Ela une a terra pelas raízes como o céu, pela copa. Ela está sempre em relação com o todo. Eles conseguem naturalmente captar o fio que liga e religa todas as coisas entre si e com a terra. Aí vamos agora para a pergunta. Estão conseguindo ver aí direitinho? Qualquer dúvida me procurem, mandem mensagem no aplicativo, certo? A pergunta agora. Questão 1. Em um trecho do texto, fala-se sobre os limites perigosos que a humanidade já atingiu com relação à agressão ao meio ambiente. Aponte exemplos dessas agressões. Então, o principal exemplo dessa agressão é a liberação de gases poluentes. Gases poluentes são o principal exemplo aí dessas agressões. Por quê? Nós vimos nas duas últimas aulas os malefícios que acontecem assim que os gases produzidos por carros, indústrias e diversos outros estabelecimentos fazem com o meio ambiente, certo? Como o consumo desenfreado de combustíveis fósseis e o descumprimento das leis ambientais, certo? Aqui, página 68, aí, questão 1. Vamos agora para a segunda questão. As principais responsáveis pelo crescimento da poluição atmosférica foram a industrialização e a urbanização. Desde a Revolução Industrial, a utilização dos recursos naturais, como os combustíveis fósseis, por exemplo, cresceu, sobretudo nos últimos 60 anos. Dessa forma, muitos tipos de resíduos passaram a ser liberados no ambiente, gerando diferentes tipos de poluição, inclusive atmosférica. Entre os poluentes, merecem destaque o dióxido e o monóxido de carbono, CO2 e CO, e o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. A partir do século X, a humanidade passa a demonstrar maior preocupação com as consequências dessa realidade.
Analise a seguir uma ilustração que apresenta a emissão de CO2 em diferentes regiões do mundo e responda ao que se pede. Aqui no texto, na página 29, tem essa imagem aqui muito importante, que vai fazer uma comparação entre a emissão de carbono aí na forma de CO2 por todo o mundo, certo? Ele divide em continentes e diz o país que mais libera. A gente tem aqui na América do Norte emissão de 6.787 milhões de toneladas, certo? Tendo os Estados Unidos como principal produtor aí, com 5.800 milhões de toneladas de liberação de CO2. Temos a América Central com 115 milhões de toneladas, certo? Tendo Trindade e Tobago como os principais emissores, com 29 milhões de toneladas. E aqui na América do Sul nós temos o Brasil como o país que mais emite CO2. E no total da América do Sul aí temos 756 milhões de toneladas. Na Europa, nós temos 6.180 milhões de toneladas e o país que mais emite com 1.496 milhões de toneladas, a Rússia. Temos a África com 943 milhões de toneladas e o país que mais emite é a África do Sul com 365 milhões de toneladas. Temos a Ásia com 10.126 milhões de toneladas e o país que mais emite é a China com quase a metade. Temos a Oceania com emissão de 400 milhões de toneladas, certo? E o país que mais emite é a Austrália com 355 milhões de toneladas, é quase 80%, né, de toda a produção, de toda a emissão de gás carbônico, certo? E aí nós podemos ver os países que mais emitem de todos, né? Nós temos quem? A Ásia com 10.000. A Ásia aqui com 10.000, né? Com recorde negativo. Fica aí em primeiro lugar. Ásia. Depois nós temos a América do Norte por conta dos Estados Unidos. Nós podemos fazer uma alusão a isso, ao desenvolvimento dos países. Vocês podem ver aí que os países que mais emitem gás carbônico aqui, com exceção do Japão, que fica aqui, que é bem pequenininho, são os países mais desenvolvidos, certo? Aí nós temos Estados Unidos e China como países ricos, produtores de várias matérias-primas, de bastante coisa, que são os países que mais, consequentemente, que mais emitem aí, ó. Nós podemos ver Estados Unidos, com exceção aqui de Trindade e Tobago, temos o Brasil aqui na América do Sul, Rússia, certo? E África do Sul, Austrália e China, que são países muito ricos, certo? E essa riqueza está diretamente atrelada à emissão de CO2. A China e os Estados Unidos por muito tempo não quiseram assinar termos para tentar diminuir essa emissão de gás carbônico, certo? O Brasil participou, a Austrália, vários países da Europa. Mas os Estados Unidos aí, eles entraram, depois saíram e agora estão voltando de novo para projetos e metas para diminuir a exposição e a liberação de CO2 no planeta, certo? Vamos para a questão agora. Que medidas podemos adotar para reduzir a emissão de gás carbônico? Nós temos que reduzir o número de combustíveis fósseis. Onde usamos combustíveis fósseis? No transporte, então nós vamos tentar usar transportes alternativos que não emitam gás carbônico ou que emitam menos, como bicicletas. Caronas com colegas de trabalho que vão para o mesmo espaço. Sistema público de transporte coletivo de qualidade, que possa fazer com que você vá e volte para o trabalho com segurança. Diminuir a demanda do setor industrial. E também eu vou acrescentar aqui mais uma, que é utilizar mais energia de fontes renováveis, certo? Vamos para a próxima. Terceira questão. Outro texto também bem grande.
carros são responsáveis por 90% da poluição do ar em São Paulo. Quando circulam pelas ruas da cidade, os automóveis emitem poluentes e partículas finas, que ficam suspensas na atmosfera. Especialistas dizem que respirar o ar da capital paulista equivale a fumar 2 cigarros por dia. Veja aí que comparação, né? Quem mora em São Paulo está recebendo bastante poluição aí diariamente. O principal motivo da poluição do ar de São Paulo é o trânsito. E respirar esse ar todos os dias pode provocar problemas sérios de saúde. Em São Paulo, os carros são responsáveis por 90% da poluição do ar. O problema cresce junto com o tamanho da frota. Já são 7 milhões de veículos emplacados na capital paulista quando circulam pelas ruas da cidade, ou pior, quando ficam parados no congestionamento. Eles emitem poluentes e partículas bem finas, que ficam suspensas na atmosfera e nós acabamos respirando. Toda essa poluição atmosférica, principalmente em razão da poluição urbana, vem afetando consideravelmente a estratosfera. Aí agora a questão: quando esses gases liberados pela poluição chegam até a estratosfera, qual região é comprometida e quais problemas são acarretados? A região mais comprometida vai ser a camada de ozônio, certo? E vai fazer o que é chamado de buraco na camada de ozônio, só que esse termo buraco é um pouco errôneo, porque é um gás, não tem como fazer ser feito um buraco, certo? Porque o gás se espalha por todo lugar. E o termo mais correto seria, por exemplo, enfraquecimento da camada de ozônio, certo? E nós vimos na aula como isso acontece. Porque esse enfraquecimento na camada de ozônio, chamado de buraco na camada de ozônio, permite a entrada de uma quantidade maior de raios ultravioletas. Certo? E esses raios ultravioletas emitidos pelo Sol são prejudiciais à saúde, aumentam o índice de câncer de pele, entre outros fatores aí alarmantes. Vamos agora para a quarta questão. Em grandes centros urbanos industrializados, especialmente nos meses mais frios, é comum ocorrer uma alteração no fluxo natural de circulação do ar. Ocasionalmente, retenção de uma camada de ar fria próxima ao solo, onde os poluentes permanecem acumulados, dificultando a sua dispersão. Como é que se chama aí a letra A? Esse fenômeno é descrito no texto. Nós vamos ter a inversão térmica, certo? Que nós falamos na aula. E as consequências vai ser a formação de uma densa nuvem de poluentes chamada smog, que nós também falamos na aula, próxima à superfície do planeta, e que provoca problemas de saúde variados na população, certo? Quinta questão. Durante o dia, parte da energia solar é captada pela superfície da Terra e absorvida, enquanto a outra parte é irradiada para a atmosfera de volta para o espaço. Os gases naturais que existem na atmosfera funcionam como uma espécie de capa protetora que impede a dispersão total de calor e que ajuda a manter o planeta quente. É o que chamamos de efeito estufa natural. Diante desse contexto, responda os itens abaixo. Letra A. Qual a importância do efeito estufa natural? As temperaturas médias da Terra são mantidas dentro dos limites compatíveis com a vida. E o que significa? Que o calor emitido do Sol, a energia térmica emitida pelo Sol, faz com que nossos corpos e os corpos de todos os animais ao redor do planeta ficam aquecidos, certo?
Aí você poderia perguntar, mas professor, e quem mora ou os animais que vivem lá no Polo Sul ou Polo Norte? Essas pessoas que moram no Polo, em regiões muito frias, são poucas pessoas. Não se tem como morar muitas pessoas, porque o alimento lá é bem escasso, a alimentação é pouca, então tem que se morar poucas pessoas, certo? E elas vivem geralmente em condições bem precárias, certo? Porque é muito difícil. E os animais que vivem lá também são poucos, não se tem uma diversidade de animais tão grande como existe aqui na Amazônia, por exemplo, regiões mais quentes, certo? Claro que não pode existir extremos, nem pode ser muito quente nem muito frio, porque muito frio tem pouca vida, e muito quente também, como no deserto, também tem pouca vida. Tem gente morando no deserto? Tem gente morando em regiões bastante geladas? Tem também, mas são poucas pessoas. Por que então costumamos ouvir falar em efeito estufa, sempre dentro de um contexto negativo? O efeito estufa, ele é necessário porque ele aquece e mantém o planeta aquecido, só que nós seres humanos, a partir da emissão de gás carbônico na atmosfera e outras substâncias que a gente vai ver durante outras questões, estamos prejudicando e acelerando esse efeito, certo? Fazendo com que, ao invés de ficar na temperatura ideal, a Terra se aqueça muito, certo? Então isso é prejudicial para nós como para todos os outros animais. Questão C. O que é aquecimento global? A elevação de temperaturas médias do nosso planeta, que retém por conta da intensificação do efeito estufa gases poluentes, especialmente o gás carbônico, certo? E a letra D. Os problemas relacionados ao aquecimento global são, por exemplo, perda da biodiversidade, elevação do nível dos mares e alterações climáticas, certo? Aí agora nós vamos para a página 72. A questão aqui do Enem, né? Bastante conhecida. O rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, entre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição não contém CFC, termo muito importante. CFC. As reações a seguir ocorrem na estratosfera. Justifique a não utilização de CFC. CFC significa clorofluorocarboneto ou freon, certo? Aqui nós temos duas reações químicas e elas vão simbolizar o seguinte. Aqui o CFC mais raios ultravioletas. Deixa eu ver um aqui. Preste minha atenção nisso. É igual. Essa substância, vejam aqui que ele liberou um cloro, certo? Então, cloro mais o ozônio, que é o 3 que eu falei na aula, faz com que O3 vire O2, aqui, formando uma nova substância. Lembram-se que eu falei da formação de O2 na camada de ozônio e que é prejudicial? Porque o O2 não tem a mesma função que o O3, certo? A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio, O3, baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade dos gases isobutano, butano e propano neste aerosol é. Essa aqui a questão parece difícil, mas é bem fácil na verdade. Vamos lá, questão D. Vamos de trás para frente, né? Começando pela E. Destruir o CFC, pois reage com a radiação UV
liberando carbono. Na reação aqui que eles nos deram, libera carbono, não libera carbono. Então, essa questão aqui está errada por conta disso. Porque não libera carbono e sem cloro. Letra D. Impede a destruição de ozônio pelo CFC, pois os hidroxicarbonetos gasosos reagem com radiação UV, liberando hidrogênio H2, que reage com oxigênio do ar, O2, formando água. Tem formação de água? Não tem formação de água, então é errada também. Letra C. Reagir com ar, pois se decompõe espontaneamente dióxido de carbono. Tem alguma coisa relacionada aqui a dióxido de carbono na questão? Não tem, então está errada. Questão B. Servir como propellantes, pois como são muito reativos, capturam o freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio. Se você não sabe do conteúdo, essa aqui provavelmente seria uma questão que poderia marcar, sendo que aqui não está falando de captação, certo? Está falando mais na destruição do O3 em O2. Então, a única alternativa certa é a letra A. Substituiu CFC, clorofluorocarboneto, pois não reagem com ozônio, esses gases que eles citaram, né? Butano, propano, etc. Servindo como gases propellantes em aerosóis, certo? Parece difícil essa questão, mas se você olhar direitinho, na verdade ela é bem simples. Vamos agora para as próximas. Segunda questão. Três consequências da poluição atmosférica são a destruição da camada de ozônio, consequência A, o agravamento do efeito estufa, consequência B, e as chuvas ácidas, consequência C. Os principais gases envolvidos em A, B e C são, respectivamente. Essa é fácil porque, vejam, camada de ozônio, nós acabamos de ver que são os CFC, clorofluorocarboneto. A, B e C. Vamos ver? Do efeito estufa, nós temos o dióxido de carbono aí, que eu falei bastante, né? Que ele tem o efeito estufa. E letra C. Chuvas ácidas, tudo que tiver enxofre. Enxofre tem um símbolo químico S, certo? Então, clorofluorocarboneto, carbono e dióxido de enxofre aqui. Letra C, a alternativa correta, certo? Terceira questão. O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional firmado em 1997 pelos países integrantes da Organização das Nações Unidas, ONU, e possivelmente foi uma das mais divulgadas medidas de combate ao aquecimento global em todo o mundo. E o principal objetivo do Protocolo de Kyoto era reduzir a emissão de gases agravadores do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global, né? Letra E. Quarta questão. Leia o texto a seguir, em seguida analise as preposições, classifique verdadeiro e falso. A gente não precisa, às vezes, ler uma questão toda, certo? Para saber a resposta. A gente pode ir direto aqui, como eu vou fazer agora. Chuva ácida é formada... Deixa eu botar mais. A chuva ácida é formada quando gases contendo nitrogênio e enxofre, como liberado no ocidente em Cubatão, combinam-se à água presente na atmosfera formando substâncias ácidas, certo? Cubatão aqui é o que está no texto, certo? O prejuízo relacionado à ocorrência de chuva ácida desumana resume-se no dano à vegetação do local afetado, não, afeta muitas outras coisas, status, pessoas, etc. A chuva ácida não apresenta relação direta com a poluição, já está falso, né? Apresenta sim. E aqui a C, embora não tenham sido mencionados no texto, donos de monumentos, prédios e estátuas também estão relacionados à chuva ácida. Danos aqui, certo também, verdadeiro. Então nós temos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Aqui, letra A, alternativa correta. Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.